falei bem que você é o negro mais à direita do Brasil ou tem outros expoentes aí que brigam com você nesse quesito? Que briga comigo, o Guto Zacarias não briga, né? Me abraça, né? Porque é o meu parceiro aí, disputa né? ali, né? Meu pai político aí, né? Pô, que legal. Queria só mandar um abraço pro Fernando Holliday, Opa, né? pode mandar. Que é o cara que corre mais por fora por aí, né? Tá cada vez mais sendo superado, mas com carinho aí a gente consegue conversar sobre o assunto. O importante é ter mais ou menos o mesmo alinhamento e os objetivos, né? Eu não sei se é. Sim ou não? Não, a gente pode conversar no meio do debate também, né, cara? Mas vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Beleza. O que eu queria... Na verdade, a gente tem uma pergunta aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu início aí, como que você começou aí, que você é famoso aí, pelo menos a gente vê você muito no engajamento político de direita, e a gente vê você também na questão racial, você é meio contra os militantes aí de gênero, raça no geral. Fala aí pra gente como começou, de onde você é, conta um pouquinho. Sou natural aí. de Porto Alegre, Boa. né? Nascido e criado no Rio Grande do Sul, o sotaque entrega com facilidade. Total. Né? Comecei a acompanhar política por volta dos 12, 13 anos, né? Mais como um hobby, mais como um entretenimento. Eu sempre falo pro pessoal, né, que geralmente negrão, quando a gente olha, tem um destaque no pagode, no samba ou no futebol, né? Eu nunca soube chutar uma bola, nunca soube tocar um pandeiro, então com o passar do tempo eu fui vendo, o que sobrou aqui pra eu poder interagir. Acabei me viciando na política. Entrei na política, me desenvolvi bastante, estudei bastante, sempre tratei isso como uma forma a me desenvolver já pensando ali no futuro e na frente. Entrei na Faculdade de Políticas Públicas, também pensando nessa especialização com o tempo, né? Acabei interrompendo a conclusão do curso para poder vir morar em São Paulo, mas, cara, política para mim sempre foi muito hobby, né? Sempre foi uma questão de entretenimento, sempre foi uma questão de diversão, sempre foi algo que eu soube que com muito preparo, com muita técnica, seria algo que, um ambiente que eu tranquilamente poderia transitar na minha vida jovem, na minha vida adulta, consequentemente. E mais ligado à questão ideológica, cara, isso foi um processo árduo, né? Eu não sei até quanto vocês querem que eu discorra ao longo dessa questão, né? Mas, cara, como todo jovem negro, até uma coisa que a gente tava conversando aqui no off, né, a gente começa, o cara é negro, se interessa por política, naturalmente ele tem uma tendência a adotar mais um posicionamento relacionado à esquerda política, que é, querendo ou não, quem toca nessas pautas, né? Então, acho que o negro brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande de se posicionar politicamente, porque, e até mesmo tem aquela piadinha, você é esquerda ou é direita? Na verdade, o cara acaba optando, na verdade, eu sou negro, né? Porque a direita acaba tendo uma invisibilização, como se as pautas não existissem, um show de politicamente superficialmente comentando sobre a questão racial no país e, de certa forma, não conseguindo interpretar a formação social do país. Só que, enquanto isso, à esquerda, a gente tem uma galera militante que não consegue interpretar ou apresentar minimamente soluções fatídicas para aquilo que pode ser fundamental para que, não somente para a redução do racismo, mas para o combate à desigualdade social, à pobreza no país. Né? Então a gente vive dentro de uma ilusão apresentada pela esquerda e uma inércia por parte da direita. Segura um minutinho aí, não perde a linha do raciocínio. Só para pegar esse gancho seu, de quando você era mais jovem e tal, você, quando era mais jovem, você tendia mais à esquerda ou à direita? Porque normalmente adolescentes, jovens, eles são meio que captados aí nas escolas, né, pela militância. Você, no começo, tendia um pouco mais à esquerda? Tendia muito. Não por negro, mas por jovem, por claro, ser jovem. Não, cara, por ser negro também, eu acredito, porque quando a gente é jovem, a gente não sabe o que é PIB, cara. A gente não sabe o que é inflação, a gente não sabe o que é emprego, o que é trabalho, o que é geração de renda, o que é empreendedorismo. Então já acaba se apegando a pautas que são dos jovens. O que é a pauta do jovem? É combate à homofobia, combate ao racismo, não ser machista, entre aspas, e eu me protar porque tem alguém pobre na rua, porque que uns têm muito e porque outros têm tão pouco. É isso que é o pensamento do jovem. E o jovem é sem grana, né? Ele é sem grana, ele nem sabe como ganhar grana, ele trabalha, não tem essa preocupação. Ele não tem grana, ele vê o pessoal com grana, ele quer igualdade, claro, lógico, né? Exatamente. Então assim, cara, por que eu tô aqui comendo, não sei, um belíssimo de um hambúrguer, só aqui no cinema, não sei o que mais jovem, na minha época era isso, né? Questão de entretenimento e tem um mendigo na minha rua, né? Então, só que daí o como combater não importa, o que importa é a finalidade. Né? Só que, infelizmente, tem gente que não sai desse pensamento de jovem até hoje. Sim. Né? E acaba crescendo e permanecendo na esquerda. Só que nisso tem uma curiosidade muito grande, por quê? Porque ainda que eu tivesse alguns ideais genéricos que fizessem com que eu fosse convertido para a esquerda, e tem outra coisa que a gente pode falar também, né? Sobre a presença no debate público nas escolas e nas universidades. Quem aqui ia fazer uma palestra lá?
Quem é que ia dialogar com o jovem? Quem é que tava na saída entregando o panfleto? É a esquerda, cara. A direita não faz isso. A direita simplesmente entregou essa pauta pra pessoa da esquerda e tenta pegar muito tarde. E a direita vai se apresentar para a sociedade quando? Quando o cara sai da universidade e começa a tentar ganhar dinheiro. É lá que a direita começa a aparecer pro cara. Né? Nem aparecer, muitas vezes ela é procurada. Aí o cara já se posicionou, já tem... O cara já tem posicionamento, o cara já deu muito voto, o cara já doutrinou muita gente, né? E muitas vezes o cara tem dificuldade em assumir que estava errado. O jovem, principalmente o jovem, né? Sim, que quer ter certeza de muito. tudo. Você como jovem, parte financeira, você é pobre, Cara, classe média baixa, classe média. ricão, Classe média. classe média. Sempre fui um cara de classe média. Tá. Grande parte do... E tanto a esquerda quanto a direita. Os pessoal falam, não, respeite ele porque ele é um negro pobre. Ou ao contrário, o que é pior, né? Ah, você como um cara que era negro e pobre, não deveria se posicionar dessa forma. Cara, eu sou só negro, quem é que diz que eu sou pobre, assim? Então, já tem até um preconceito em relação até à minha questão econômica pelo fato da questão racial, né? Mas só pra concluir, a questão dessa transição da esquerda pra direita durante a adolescência ali, o que aconteceu? Eu tinha um posicionamento à esquerda pelas pautas mais genéricas, só que, com o passar do tempo, eu fui percebendo que tinha alguns posicionamentos meus que sempre foram, por uma questão de criação. A questão das drogas sempre foi contrária, né? A questão da vitimização, enfim, da não responsabilização pelas suas atitudes, por uma questão de criação, eu sempre fui contrário. Então sempre fui um cara mais independente nesse sentido, sempre fui um cara que assumia as rédeas do meu próprio destino. Assumir a responsabilidade, inclusive, pelos meus erros. Né? E sabia que grande parte da minha definição profissional, do meu sucesso acadêmico, econômico, né, enfim, viria do meu próprio esforço. Né? Então não tinha nada de estrutural, não tinha nada de preconceito, como se fosse um fator determinante na minha vida. Né? Então minha mãe sempre me criou dessa forma e, consequentemente, foi a posição que eu adotei ao longo do tempo. Mas se tratando da transição política, então já tinha essa resistência de posicionamento individual. Se tratando da questão política, ideológica mesmo, partidária, eu era um cara militante de esquerda, só que quando eu ia nos locais e expunha esse meu posicionamento, tinha ou processo de silenciamento, né, ou seja, esse tipo de questão tu não pode comentar aqui, ou esse tipo de questão tá errada, ou também tinha a questão de agressão, né, verbal, que eu digo, né, mental, enfim. Que era uma questão mais quando eu entrei na universidade, o pessoal dizia, não, tu é um cara de direita. Tu é um cara de direita. As formas como tu te posiciona, tu é um cara de direita. Cara, eu não sou um cara de direita, eu não sou um Nel, não sei das quantas, não sou um Fá, não sei das quantas, né? Faço essa forma pra não prejudicar o algoritmo do podcast. Mas eu falei, então tá, eu vou provar pra vocês, vou pra casa então. Vou pra casa, vou estudar o que é liberalismo, vou estudar o que é o conservadorismo e vou voltar pra cá e vou dizer os motivos pelos quais eu não sou. A questão que eu fui pra casa e nunca mais voltei, né? Acabei estudando, acabei me apaixonando pela doutrina à época liberal, né? Com o passar do tempo me identifiquei mais com o conservadorismo e lá eu fiquei. Você acha que a esquerda é muito mais organizada que a direita? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. A esquerda, inclusive, no quesito de ocupação de espaços. Sim. Então a esquerda vai para academia, a esquerda vai para escola, a esquerda forma intelectuais, forma professores, forma sindicatos, a opinião pública, tem muito mais movimentos, grupos de coalizão, para grupos de pressão. Tem vários movimentos, né, de esquerda. Think tanks, vários think tanks que todo mundo pensa, não, a galera da esquerda é uma galera mais popular. Os grandes think tanks são tocados por pessoas de esquerda, né? As grandes instituições que vão fazer lobby em Brasília são tocadas por pessoas de esquerda, né? Onde formam intelectuais, onde formam escolas políticas, tudo à direita. E assim, isso eu tenho tranquilidade em dizer que o Movimento Brasil Livre é disruptivo nesse sentido. Nós somos a única iniciativa de direita, até trouxe uma pra vocês, tá ali no mesmo estilo, somos o único movimento de direita que tem uma revista que trata sobre a perspectiva da direita no Brasil e no mundo, né? Na formação do nosso partido, na Partido Missão, nós temos um livro lançando o nosso estatuto partidário a partir de livros, que são os livros amarelos. Então, assim, que outra iniciativa da direita tem isso? Né? Infelizmente não tem. Talvez por isso que essa organização de esquerda atrapalha muito, né? Desde a questão de formação dos jovens ali, né? Atrapalha a direita e faz com que a esquerda sempre esteja ali beliscando alguma coisa. Por mais que eu tenho a impressão que existem muito mais pessoas de direita, né? Só que a esquerda é mais organizada, né? A direita parece que é mais na dela, é mais difícil de se manifestar, de se reunir.
Então, acredito que essa falta de organização da esquerda da direita faz com que vire e mexe ali, por mais que seja minoria, eles ainda beliscam muitas coisas, né? É que é um processo de construção, né? E a esquerda entendeu isso. Sim. Entendeu que você não pode falar de política com a população de 4 em 4 anos para pedir voto. Né? O processo de falar com política envolve academia, envolve a formação intelectual, informa a história, a narrativa, como ela é contada, né? Informa a forma como se interagem no cotidiano, como se apresentam no debate público. Então, tu olha, o jornalismo tem um filtro, em grande sua maioria, de esquerda. Né? Então, a informação, agora com a internet e a ascensão das redes sociais, não é à toa que grande parte dos governos de esquerda, não somente no Brasil, mas no mundo todo, está perseguindo as redes sociais, porque perderam o monopólio informacional. Exato. Né? E, consequentemente, vão sentir isso durante o período eleitoral. Então, se a gente não entende que isso é um processo que envolve academia, a mídia, enfim, todo o campo informacional e também de formação profissional, que, cara, hoje tu olha, grande parte das pessoas, inclusive da saúde, são à esquerda. Então, quando vão fazer lobby para determinada política pública ser aprovada ou não ser sequer pautada, ainda que seja uma demanda geral da população, vão fazer um lobby sob um viés ideológico. Quem é que tem dinheiro para financiar isso? É a esquerda. Né? Quem é que tem o apoio massivo dos grandes grupos informacionais? É a esquerda. E, consequentemente, faz com que eles sempre tenham, narrativamente, no debate público, um maior posicionamento do que a direita. Né? E eles não têm limite, né, pra investir nisso. Se eles tiverem grana, eles botam grana mesmo, né? É ONG internacional, né? Então, não tem limite. Ô Jota, eu quero muito falar de política com você hoje, que hoje acho que é seu foco, é seu trabalho, mas eu queria falar um pouquinho com você quando eu te conheci nas redes sociais, que era meio que tirando o vitimismo de relação a cotas raciais, a cotas trans no geral. Como que você começou a abordar isso daí? Como que isso daí te chamou a atenção? Falou, pô, eu sou negro tal, e não precisa disso. Como que foi essa situação? Vamos pegar um pouquinho.